A passagem de hoje é Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 8. Vamos ler juntos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém. A tensão emocional entre José e os seus irmãos atingiu o clímax. Finalmente, José não consegue mais conter as suas emoções diante deles. O livro de Gênesis descreve a evolução dos sentimentos de José de forma gradual e profunda. A primeira vez que isso acontece é no capítulo 42. Quando José encontrou os seus irmãos pela primeira vez, enquanto os testava como espiões, ouviu secretamente o que diziam e chorou. No segundo encontro, por causa do seu irmão Benjamim, o seu coração comoveu-se profundamente, e ele retirou-se para chorar onde os seus irmãos não o pudessem ver. Até então, José havia conseguido controlar e conter bem as suas emoções diante dos irmãos. Mas a terceira vez foi diferente. José havia se preparado para ser duro e reprimir os seus sentimentos, mas, ao ouvir a história de Judá, não conseguiu mais controlar as emoções que vinha contendo. O versículo 1 diz o seguinte: Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José finalmente desaba em lágrimas diante dos seus irmãos. O versículo 2 registra: E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Vemos que José estava tão abalado que não conseguia mais controlar as emoções que vinha reprimindo. Aqui, José está a derramar lágrimas. Que significado têm as lágrimas de José? Por que motivo José chora e soluça diante dos seus irmãos? Podemos supor que naquelas lágrimas estivessem contidas a saudade do pai e a angústia por ele, e talvez a expressão aflita dos seus irmãos, especialmente o amor sincero e dedicado de Judá por Benjamim, e a sua preocupação com o bem-estar do pai, tenham derrubado a barreira de ferro de José. Desde que fora nomeado governador, José administrou todo o Egito com firmeza, sob a autoridade do Faraó. Mas esse José já não podia ser impassível. Primeiro, mandou sair todos os egípcios ao seu redor. Não queria que vissem um momento de vulnerabilidade do governador do Egito. Além disso, não queria mostrar a outros o momento em que o conflito e as feridas que haviam separado os irmãos por décadas eram resolvidos e curados. E assim, José chorou copiosamente diante dos seus irmãos. A imagem de José a chorar abertamente diante dos irmãos não era a de um governador que governava a nação mais poderosa do mundo, mas a de um menino hebreu de 17 anos com um coração sensível. Depois de chorar por um tempo, José finalmente revela a sua identidade. A primeira parte do versículo 3 diz: E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Este ponto leva-nos a uma reflexão. José reprimiu as suas emoções várias vezes,
E desta vez, não conseguiu conter-se, chorando e revelando a sua identidade. Vendo isto, podemos perguntar-nos se José não poderia ter se revelado com uma saudação calorosa assim que viu os seus irmãos pela primeira vez. Haveria alguma razão para esconder a sua identidade a ponto de reprimir as suas emoções? Por que motivo José reprimiu os seus sentimentos por tanto tempo? Nós não somos José. Da nossa perspectiva, teríamos preferido que José se revelasse um pouco mais cedo e recebesse os seus irmãos calorosamente. Mas, para José, a situação era diferente. Para ele, revelar a sua identidade significava trazer à tona a dor e as feridas do passado. Esta não é, de modo algum, uma tarefa fácil. Para José, a dor de ter sido abandonado pelos irmãos era uma ferida tão profunda, uma memória que ele não queria recordar, muito menos enfrentar. Portanto, não podemos dizer levianamente da nossa perspectiva: por que José não se revela? Por que continua a testar os irmãos e a deixá-los desconfortáveis? Do ponto de vista de José, ele realmente ganhou coragem. E em vez de negar ou ignorar as emoções que brotavam do seu interior, reagiu com sinceridade. Ele foi corajoso. Existe um ditado que diz que a dor é a semente do crescimento. Nós, como José, experimentamos várias formas de dor ao longo da vida. Por isso, queremos evitar essa dor. A nossa tendência é resistir a lembrar e a enfrentar a dor do passado. No entanto, irmãos, essas memórias de dor e feridas não são algo que devamos simplesmente evitar e ignorar, mas algo que devemos enfrentar. Quando as enfrentamos, podemos amadurecer, tornar-nos mais fortes e ganhar a capacidade de ver o mundo sob uma nova perspectiva. A dor e as feridas do passado não são simplesmente problemas que se resolvem com o tempo enquanto as suportamos. É necessário um processo de compreensão e aceitação dessa dor. É através do esforço de aceitar a dor e encontrar um significado nela que amadurecemos e nos tornamos pessoas mais completas. Através disso, podemos avançar para a verdadeira restauração e cura. José está a passar por esse processo agora. Do ponto de vista de José, a escolha mais fácil e conveniente teria sido simplesmente enterrar toda a dor e as feridas do passado, fingir não conhecer os seus irmãos, lavar as mãos e viver como governador do Egito. No momento em que se revelasse aos seus irmãos, teria de trazer à tona as suas próprias feridas e também tornar-se responsável por toda a sua família. Seria certamente uma situação muito difícil, mas José está a enfrentar isso. Ao enfrentar as suas próprias feridas e dores, ele está a caminhar para a verdadeira restauração e cura. Ao revelar a sua identidade, José começa a tratar os seus irmãos de uma maneira um pouco mais familiar. Até então, José referia-se a Jacó como vosso pai. Mas no versículo 3, ele agora diz, meu pai. Ele pergunta, vive ainda meu pai? José está a abrir um pouco mais o seu coração aos seus irmãos. Então, José aborda um assunto que poderia ser um pouco desconfortável para os seus irmãos. Na parte final do versículo 4, José apresenta-se assim: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José, que havia enfrentado as suas próprias feridas e dores, agora traz à tona o doloroso passado dos seus irmãos, embora isso possa ser desconfortável. A história que apenas os irmãos conheciam, uma história que mais ninguém sabia, a história de que o venderam para o Egito, está a ser revelada. Vender uma pessoa por dinheiro é tráfico humano. Mesmo nas sociedades antigas, tal crime era uma ofensa grave, punível até com a morte. José está a falar sobre a dor que os seus irmãos também queriam esconder. Agora, os irmãos estavam numa situação terrível. O homem mais poderoso do Egito sabia do crime deles, e uma única palavra sua poderia custar-lhes a vida. Mas José não parece ter essa intenção. Vejamos o que ele diz aos seus irmãos atemorizados, no versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá.
porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. José tranquiliza os seus irmãos, dizendo: não se entristeçam, não se lamentem. Foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. José está a confessar que a sua dor, as suas feridas e até mesmo o pecado dos seus irmãos, que venderam o irmão mais novo, tudo aconteceu segundo a providência de Deus para salvar vidas. José, que não ignorou, mas enfrentou a sua dor e as suas feridas, está agora a olhar e a reinterpretar o sofrimento e a dor que experimentou da perspectiva da providência de Deus. Tudo isso faz parte do plano e da providência de Deus. É exatamente isso. Para que possamos experimentar e confessar o plano e a providência de Deus nas nossas vidas, há um processo necessário. É o processo de enfrentar a nossa dor e as nossas feridas. Somente quando enfrentamos a nossa dor interior podemos ser curados e confessar a providência e a graça de Deus. Mas se, em vez disso, simplesmente encobrirmos e enterrarmos a dor e as feridas, um dia elas infeccionarão e explodirão, causando um dano ainda maior. Portanto, simplesmente reprimir ou evitar esses sentimentos não pode ser a solução correta. É como agravar a doença. Precisamos de coragem para enfrentar a nossa dor e as nossas feridas, o nosso passado que queremos evitar. Precisamos da coragem e da decisão de levar essa dor e essas feridas diante da cruz e chorar abertamente como José. No meio disso, Deus restaurar-nos-á, curar-nos-á e guiar-nos-á na sua maravilhosa graça e providência. Será que ajuda um paciente a esconder as suas feridas do médico no hospital? Não, não haveria nada mais insensato. Se um paciente vai ao hospital, deve expor as suas feridas e dores da forma mais detalhada e honesta possível e pedir ajuda ao médico. Caso contrário, a doença só piorará. É preciso ser honesto e detalhado ao expor a dor e enfrentá-la para ser tratado e restaurado. Pode doer no momento, pois o tratamento é necessário. Mas, para que haja restauração e cura, é preciso enfrentar e expor a ferida. Será que existe em nós alguma ferida ou dor escondida e não resolvida que ainda não enfrentamos? No momento, pode parecer melhor simplesmente enterrá-la e seguir em frente. Mas não é assim. Precisamos de a enfrentar e, mesmo que seja difícil, trazê-la à tona diante da cruz, chorar abertamente e experimentar a graça da cura e da restauração que Deus nos dá. Nesta madrugada, ao orar, gostaria que pedíssemos a Deus para nos fazer lembrar e perceber quaisquer dores e feridas que tenhamos enterrado e escondido dentro de nós. E que lhe pedíssemos para nos capacitar a enfrentar essas feridas e dores diante dele. Através desse processo, Deus restaurará cada um de nós, restaurará as nossas famílias e restaurará a nossa igreja e todas as nossas comunidades. Peço sinceramente que esta seja uma madrugada de oração com essa fé,